Graça e paz em Cristo Jesus. Deus continue te abençoando. E nós estamos aqui novamente no Tempo com a Palavra. Nessa terceira parte dessa mensagem, falando sobre a importância quando cada um faz o que lhe corresponde. A base bíblica é Ruth capítulo 2, verso 14 a 23. Relembrando a primeira parte dessa mensagem, falamos sobre Boaz, versículo 14 ao 16, sobre a sua bondade. Aproxima-se da mesa, recebe além do normal, isso no caso de Ruth, e aí mostra a bondade de Boaz. Depois, Ruth, a entrega, verso 17, fala da dedicação dela ao trabalho, e o verso 18, o coração dela para com Noemi. E agora vamos entrar nessa parte importante que é o companheirismo, algo muito importante nos dias de hoje. Mas vamos orar? Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para compreender as maravilhas da Tua lei. Senhor, como é delicioso estarmos ao redor da Tua palavra, com Teu Espírito Santo nos ajudando a entender as riquezas do que o Senhor tem para nós. Senhor, queremos hoje entender e viver a Tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Maravilhoso é Deus. Ruth capítulo 2, verso 19, fala da direção de Deus. Capítulo 2, verso 20, a benevolência de Boaz. Verso 21, a explicação de Ruth. Verso 22, o conselho de Noemi. E verso 23, a obediência de Ruth. Todos os elementos vitais que geram companheirismo para que se cumpra um propósito. E entenda que nos projetos de Deus, Ele nunca faz com uma só pessoa. Ele tem ferramentas importantes, como aqui, por exemplo, a bondade, a entrega e o companheirismo. Nem o próprio Deus trabalha sozinho. Então vamos lá para Ruth capítulo 2, verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Aqui nós encontramos, nesse versículo, o diálogo de Noemi com Ruth. E aí a sogra, então, Noemi está perguntando: onde você trabalhou hoje? Eu fico pensando em Ruth capítulo 2, verso 1. Vamos ler juntos? Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ela tinha esse parente. Aqui se fala do parentesco de Noemi com Boaz, mas você percebeu que ela não encaminhou Ruth para ele? Por quê? Será que Noemi se esqueceu desse parente? Ou será que ela quis deixar Deus guiar o destino de Ruth? É muito interessante pensar que ela pergunta no verso 19: onde você trabalhou hoje? Ela perguntou porque, lembre-se que a gente já estudou isso, que quando ela disse: olha, que Deus te guarde, Deus te abençoe, né, no capítulo 2, versículo 2, Ruth, a Moabita, disse para Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. E ela se foi, versículo 3, estou lendo Ruth capítulo 2. Então você percebe que Noemi ou se esqueceu, ou se lembrou e não quis dizer. E aqui ela está perguntando: onde você trabalhou hoje? Eu vejo aqui, seja como for, a soberania de Deus atuando. Ruth capítulo 2, verso 2,
diz que Ruth saiu e ela iria ver que lhe seria favorável. Ela iria, vou ver o que vai dar, vou ver o que eu consigo. No versículo 3 do capítulo 2, diz a Bíblia que por casualidade ela foi para os campos de Boaz. E aí é onde já também compartilhei com vocês, casualidade, não é? Realmente foi uma casualidade? Ou uma coincidência? Ou uma Jesuscidência? Deus estava naquilo. É interessante como é a Bíblia, não é? Maravilhosa. Verso 19, Noemi está perguntando: onde você trabalhou hoje? Onde você colheu hoje? Ela não sabia que Ruth foi para o campo de Boaz. E ela diz assim: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Ela está bendizendo o seu próprio familiar, sem saber. Quando nós vamos abençoando a todos, os nossos também serão. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e ela disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Eu fico pensando o momento em que Noemi ouviu isso. Uau! Olha o verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Uma mulher que perdeu seu marido no estrangeiro, seus 2 filhos, uma de suas noras a deixou. Ela volta com afronta e pedindo a todos que não a chame mais de Noemi, mas a chame de Mara, amarga. Agora, ela vê no primeiro dia de trabalho da Ruth a benevolência do Senhor na vida de Boaz. Ela vê que Deus estava cuidando. Os tempos difíceis, os tempos de provas, eles não são para nos matar, não. Eles não são para nos aniquilar. Eles são para nos fazer crescer. A escola do quebrantamento de Deus. E agora começa um novo tempo na vida de Noemi. Quantas vezes você já passou pelo inverno rigoroso? Quantas vezes você já passou pela seca? Mas quantas vezes você foi para a primavera, para a colheita? Aleluia! Passou pelo outono, as fases da vida, onde parece que agora sim, tudo está terminado. Mas em um dia, de manhã bem cedo, Ruth sai para ver o que iria conseguir. E volta provavelmente arrastando uma cesta enorme de tudo que ela colheu e debulhou. Já veio bem preparado. E agora Noemi está vendo isso. E escuta que foi no campo de Boaz. Meu Deus! Bendito seja ele do Senhor. Ele não tem deixado a sua benevolência. Ele continua sendo um homem bom. Noemi está falando de Boaz, não do Senhor. Ele não tem deixado a sua benevolência. Este homem, de fato, é fiel. A bondade de Deus está nele. E ele não tem deixado isso nem para com os vivos e nem para com os mortos. Que interessante. Nem para com os vivos e nem para com os mortos. Ele estava aqui pensando, porque Boaz sabia, Ruth é nora de Noemi, Noemi é minha parente, Noemi não tem filhos, Ruth não tem filhos, eu preciso resgatar a honra do marido morto, no caso de Elimeleque, ou no caso também de Malom, que era o marido de Ruth. Ele tinha que honrar e se lembrar dos mortos. Muitas vezes, pessoas passam por nossas vidas e se vão, e elas caem no esquecimento. Nós temos um costume, principalmente os cristãos evangélicos,
de quase nunca visitar os túmulos dos entes queridos. Eles pensam, eu não sei bem por quê. Os cristãos católicos, eles já têm mais essa prática. Vão, visitam, cuidam. Por que a gente vai descuidar ou vai esquecer da memória daqueles que passaram por nossas vidas e nos abençoaram, mas já morreram? Boaz, ele está aqui. Quando Boaz fez o que fez por Ruth, irmão, irmã, você sabe disso, não era normal. Ele fez além do que a lei pedia. Ele andou 1 milha a mais. Ele estava já entendendo que Deus trouxe Ruth até ele para ser o resgatador. Isso que nós vamos ver depois, que havia um resgatador na frente de Boaz. Honramos e lembramos dos nossos mortos. Nós não temos que, biblicamente, eu digo isso com muito carinho, muito respeito, os mortos não têm contatos com os vivos. A Bíblia diz isso e ela é clara. Também a Bíblia é clara em dizer que não adianta nós orarmos ou rezarmos aos mortos. Isso é o que a Bíblia diz. Uma igreja pode dizer algo, a igreja A, B ou C, D, E, com seus dogmas e suas doutrinas locais, ou até universais, mas que não estão na Bíblia. Eu tenho descoberto que existem coisas da Igreja Católica que não estão na Bíblia. E existem coisas da Igreja Evangélica que não estão na Bíblia. E nós não devemos aceitar. Mesmo se a gente diz que é um católico ou é um evangélico, nós devemos ser como a Igreja de Bereia. Devemos examinar. Peraí, isso que eu devo fazer é bíblico? Perguntar ao pastor, perguntar ao padre, ao líder religioso. É muito importante. Mas lembrar dos mortos, lembrar e honrar a memória deles, isso é bíblico. Sim, primeiro porque estamos acabando de ver aqui um exemplo disso. Boaz está trazendo a memória, e Noemi percebeu isso, que ele foi benevolente com os vivos e com os mortos. Ela está lembrando-se, ela está falando aqui que Boaz se lembrou de Elimeleque e de Malom, que morreram no estrangeiro e lá certamente ficaram enterrados. Veja aqui que ensino para nós. Não esqueça das pessoas que já morreram. Guarde a memória, guardem as datas importantes e lembrem disso para outras pessoas. Você não precisa escrever para elas, mas escreva para as pessoas sobre elas. O quanto ela foi importante para você, o quanto ele foi importante para você. Quero um outro exemplo na Bíblia de alguém que se lembrou dos mortos e honrou aos vivos. E aqui está Ruth, capítulo 2, verso 20. Ele é benevolente para com os vivos e para com os mortos. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao 13. Eu me lembro de Davi, quando ele se lembrou da aliança que tinha feito com seu amigo que tinha morrido, Jonatas. Olha que interessante. Ele se lembrou, Jonatas já estava morto, ele podia dizer, acabou, esquece isso. Mas ele disse, não, é em memória meu amigo Jonatas. Eu quero saber se há algum descendente dele. Uau! Por quê? Porque agora eu sou rei e eu quero honrar se há algum descendente dele. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 9 que ele queria saber. E o verso 4 diz assim, que quando disseram, aqui, vamos ler, disse-lhe o rei, vamos desde o 1. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha aqui, pela aliança que eu tenho com alguém que já morreu. Ele morreu, mas a minha aliança continua com ele, ou seja, com a descendência dele. Aqui, o que estava fazendo Boaz era muito além do que simplesmente honrar ou trazer à memória a Elimeleque e a Malom. Era agora derramar bênçãos
sobre as que estavam vivas, que era Noemi e que era Ruth. Versículo 2 de 2 Samuel 9. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Que tremendo. Ziba lhe respondeu. Deixa eu voltar aqui. Estamos no versículo 4. 4. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Olha isso. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. Deus tremendo. Você pode continuar lendo depois 2 Samuel capítulo 9. O que nós vemos aqui? Davi se lembrou de alguém que já estava morto, mas que se lembrou que enquanto Jonatas vivia, ele tinha feito uma aliança. E a aliança era não só com ele, mas com a sua descendência. E agora ele pergunta, e aparece um tal de Ziba, dizendo assim: Jonatas tem um filho que é aleijado de ambos os pés. Sabe, Mefibosete, quando teve que fugir, pequenininho, a ama que cuidava dele o tomou nos braços, mas ele caiu dos braços desta mulher e ele ficou aleijado de ambos os pés e ficou escondido, aleijado de ambos os pés. Parece que o destino de Mefibosete estava traçado, sentenciado e com um ponto final. Mas onde há um ponto final para nós, para Deus pode ser uma vírgula. Você já pensou nisso? E diz a Bíblia que Mefibosete estava em Lodebar. Lodebar é o lugar da vergonha. Lodebar é o lugar da escassez. Lodebar é o lugar onde falta tudo. Falta honra, falta lembrança, falta dignidade. Mas lá em Lodebar estava Mefibosete. Estava este homem, já grande, esquecido por todos, mas louvado seja o nome do Senhor. Davi se lembrou, assim como Boaz se lembrou. E sabe de uma coisa? Mefibosete significa o exterminado, o filho da vergonha, aquele que está desprezado para sempre. Mas o rei disse: Não temas, usarei de bondade, por amor e por aliança que fiz com teu pai. Você vai receber todas as terras de teu avô e você terá um lugar à mesa sempre. Deus tremendo. O que você acha disso? O que você acha disso? Novamente eu venho a dizer a tipografia, os tipos, as sombras, as figuras da Bíblia do Antigo Testamento, apontando-nos para Jesus. Boaz representa Jesus, é uma figura de Cristo. Ali, Davi foi uma figura de Cristo para Mefibosete. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu estava aleijado de ambos os pés. Eu estava em uma caverna escura da vergonha e do pecado. Eu estava em Lodebar, o lugar do esquecimento. Meu nome era Mefibosete, o filho da vergonha. Não havia esperança para mim, eu estava morto em meus delitos e pecados, mas o nosso Deus se lembrou de alguém que morreu em uma rude cruz,
de Jesus Cristo, seu Filho. E o amor dele nos alcançou, me alcançou. E o Senhor me chamou e me disse: há um lugar para você na mesa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, da mesma forma, da mesmíssima forma, há um lugar de Deus para você na mesa do Senhor. Que lindo é a palavra de Deus. Ele teve benevolência para com os vivos e para com os mortos. E voltamos agora para Ruth capítulo 2. Sabe, se Deus te tocar, eu quero te dar um conselho. Para esse áudio. Se você sente um toque do Espírito Santo, começa a chorar, se encher de Deus, para o áudio. Começa a adorar, começa a agradecer pelo que Ele tem feito, e depois você continua ouvindo. Oh Deus, a liberdade no Espírito Santo, e que Deus se mova nesse momento através da sua palavra, tocando em nós profundamente. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Aleluia. Ela agora está dizendo quem era Boaz. É o parente chegado. É ele que é o parente mais próximo, o que poderá nos resgatar, o que poderá trazer a honra, a memória de nossos maridos mortos, e não somente isso, mas também a nossa dignidade. Deuteronômio 25, versos 5 e 6, fala da lei do levirato. Você pode ler lá, que fala a respeito disso, da responsabilidade de um parente mais próximo, resgatar a honra do familiar morto, para que ele tenha descendência. E agora ela está falando isso por primeira vez aqui. Ela disse: ele é um dos nossos resgatadores. Pode ser ele que Deus vai usar para trazer a memória dos nossos maridos mortos e a honra nossa. Aleluia. Continuou Ruth, a Moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Ela continua explicando aqui o cuidado de Boaz. E disse no verso 22, Noemi, a sua nora. A conversa continua. Uma mulher mais experiente, familiarizada com os costumes do seu povo, ela recebe uma resposta positiva de Ruth. E então ela vai dizer o seguinte: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Em outras palavras, você está no lugar certo, fica aí. Quando Deus te coloca no lugar certo, meu irmão, minha irmã, não saia daí. Você pode ter problemas, mas Deus te colocou aí. Deus te colocou aí. Deus te coloca na igreja certa, Deus te coloca no grupo de irmãos certos, Deus te coloca. E é para a gente crescer no Senhor. E ela está orientando agora. Ele é a possibilidade de nos resgatar, e você fica lá onde Deus te colocou. Aleluia. Ruth está recebendo orientação de Noemi. No companheirismo, nós vamos receber essas orientações. No companheirismo, nós vamos ter essas palavras. No companheirismo da aliança que tinha Davi com Jonatas, Boaz com Deus, e que vai refletir nos relacionamentos, nós vamos ter esses benefícios dessas conversas. Agora, o versículo 23, e eu termino, diz: assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. O texto termina com a obediência. E ela passa de uma colheita a outra em um período aproximado de 2 meses. Ela está trabalhando diariamente. E imagina o quanto Ruth colheu, o quanto ela armazenou nesse período. Louvado seja Deus. Sem contar o que vem depois pela frente, que nós vamos continuar estudando. Termina o texto com obediência. Vamos buscar ao Senhor um momento mais. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado para sempre. Ruth teve direção de Deus, teve a benevolência de Boaz, deu explicações à sua nora, recebeu conselhos e obedeceu. Não ande sozinha. Não ande sozinho. Deus tem pessoas para colocar ao lado de você, com experiência,
para poder te ajudar. Companheirismo. Boaz, bondade. Ruth, entrega. Ruth e Noemi, companheirismo. E Deus, o escritor dessa história. Deus, o próprio Deus, não trabalhou sozinho. Ele disse: façamos o homem. Uniu Pai, Filho e Espírito Santo, Gênesis 1, 26 e 27, e coloquemos nele a nossa imagem e semelhança. Deus não fez você para estar sozinho, não fez tua alma para estar longe do teu espírito, do teu corpo. Não. Deve estar completamente sincronizado, corpo, alma, espírito, totalmente curado, saudável e adorando a Deus. Eu quero dizer para você, minha companheira da palavra, meu companheiro da palavra, Joel 3,10: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo ao fraco, eu sou forte. O texto diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Hoje eu quero dizer para você, sozinho é difícil, mas com pessoas que Deus coloca ao teu lado, você poderá seguir. E eu espero de coração ser este amigo seu, este seu amigo, para caminhar com você com a palavra de Deus. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um. Pai, obrigado pela tua palavra tão maravilhosa. Abençoa meu irmão, minha irmã, que está recebendo esses devocionais, que sejam edificados, que sejam fortalecidos. Espírito Santo, toma essa palavra e fala aos nossos corações para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e gere um milagre que você precisa hoje, por essa palavra, a vida que você precisa. Aleluia, a revelação, a direção que você precisa, o conselho que você precisa. Mas obedeça aquilo que Deus está te falando. Um forte abraço. E se essa mensagem te abençoou, compartilha com outros. Até o nosso próximo tempo com a palavra.